canal e hoje a gente vai jogar Free Fire. Vocês estão ligados? Esse jogo eu nunca joguei, vamos jogar agora. Vou jogar. Quando o terminar de saco, eu mando pro seu coisa aí. Você já viu que eu mandei? Foi na casa do cara. Eu sou irmão do... Eu fiz coisa pra cá de novo.